Oportunidade que Deus nos dá, assim, de rezarmos, como dizíamos no início da missa, oferecendo essa missa, né, em sufrágio, né, pelas almas do purgatório, nossos entes queridos, né, muitos eu creio que hoje, né, foi no cemitério, fez a sua prece, a sua oração. Dia também de nós lucrarmos indulgência plenária, né, para os nossos entes queridos já falecidos. Aqueles que não tiveram oportunidade de ir no cemitério hoje, pode ir, né, ao longo dessa semana até, né, na próxima quinta, visitar o cemitério, né, fazer a sua confissão, comungar, rezar pelo Santo Padre o Papa, para assim lucrar indulgência plenária para alguma alma do purgatório, né? A indulgência plenária, né, é uma graça aonde nós podemos fazer para uma alma do purgatório, um ente querido já falecido, ou para nós mesmos, né, que nos livra das penas temporais, né? A confissão e a absolvição sacramental, ela nos livra da pena eterna, ou seja, nos livra do inferno. Porém, fica as penas temporais, as consequências do nosso pecado. E com isso, a indulgência plenária é um meio pelo qual a igreja possibilita, ela que administra esse depósito da graça de Deus, esse perdão que nos concede esta libertação das penas temporais, né? Que é aquilo que a gente vai muitas vezes purgar ainda, né, após a morte, não totalmente purificado, totalmente santo, porque no céu só entra quem é santo, lá no purgatório. Por isso, a oportunidade que Deus nos dá de assim fazermos deste tempo um tempo de oração, né, por aqueles que já viveram a sua Páscoa, mas também a oportunidade muito importante, né, durante o ano, para a gente falar de algo que é tão importante que quase não fala, né, que é a morte. Né? Até no início da missa o padre fez de propósito, né? Tem essa prece nas exéquias, né? Também na encomendação no velório, né? Na encomendação de um corpo, a última prece sempre é essa, né? Pelo próximo, o primeiro dentre os aqui presentes que vai morrer, né? Então fica assim meio inquieto, né? O padre rezando a missa para o próximo que vai morrer, um correndo para o outro assim, né? Serei eu, Senhor, né? Quem será, né? Fica meio inquieto. A gente não fala, né? Mas é um momento tão importante da nossa vida é morrer. Estamos aqui para nos preparar para este momento, que é a morte. Porém, antes de falar da morte, vamos entender o que é a vida. Essa vida que é um dom de Deus, um presente que Deus nos deu. E assim nós nascemos e um dia vamos morrer. E o que acontece entre o nosso nascimento e o dia da nossa morte? O que tem aí nesse espaço? Entre o nascer e o morrer. Existe um espaço de tempo. E esse tempo é a nossa vida neste mundo. A vida neste mundo é o que nós fazemos dentro deste tempo, entre o nosso nascimento e a nossa morte. E nesse tempo no qual nós estamos aqui, ele não volta mais. Como vai dizer uma beata da igreja, a beata Chiara Badano, tu tens uma vida só, por isso deve vivê-la bem. Não tem como voltar. Não é um filme, né, que você dá pausa e volta lá, depois começa outro. Não, vai andando, né? Não tem pause, não tem como voltar para trás, nem passar para frente. Essa vida que Deus nos deu, ela é uma só. Eu preciso vivê-la bem. Eu não posso perder tempo. Eu não posso jogar o tempo fora. Eu não posso desperdiçar a vida que Deus me deu para buscar o céu, para buscar a eternidade. A gente vai adiando, né? A gente não vai vivendo, vai jogando para frente, né? Não, no fim do dia, né, quando eu sair do trabalho, né, que houvesse um botão de liga e desliga da nossa vida, né? Não, quando eu estiver de férias, né, quando eu me aposentar, né, amanhã, né, sextou, aí eu vou vivendo a vida, jogando para frente. A gente nunca está presente no momento da agora. Quem sabe muitos estão aqui, mas a cabeça está em outro lugar, né? Quando eu chegar em casa, ou às vezes nós estamos com as pessoas mais conectados, né, na internet, não estamos ali presentes, estamos o tempo todo vivendo um futuro que nós nem sabemos que vai chegar e não estamos instalados no presente, na realidade da vida concreta. Por isso, a consequência dos tempos que vivemos hoje, né, uma pandemia de ansiedade. Pessoas que vivem o tempo todo preocupados com o amanhã, que nem sabe se vai chegar e não estão vivendo o agora, o momento presente, como diz Santa Teresinha, o menino Jesus, para amar eu só tenho
hoje, eu tenho agora. Eu preciso estar aqui no agora da minha vida, nesse presente que Deus me dá, para poder, nesse agora, vivê-lo com intensidade, com profundidade. Nós rezamos isso a cada Ave Maria. Nosso Senhor de Jesus agora vai usar isso várias vezes, né? Como que termina a Ave Maria? Agora e na hora. Como que é? Agora. Amém. Esses são os dois momentos mais importantes da nossa vida. O agora e a hora da nossa morte. E se eu vivo bem o agora, eu vou viver bem a hora da minha morte. Se eu vivo com intensidade, com gratidão, com paixão, com amor, com o coração em Deus, o agora da minha vida, eu vou viver bem cada momento da minha vida. E vou chegar na hora da morte com o coração em paz. Vou poder dizer, Senhor, deixai agora vosso servo em paz, que meus olhos viram a vossa salvação. Então vamos encontrar sentido na nossa própria vida. Vai dizer Victor Frankl que o sentido da vida está na própria vida. O que é isso? É que ele usa vida duas vezes, né? Mas a vida, como nós dizíamos, a vida como um dom de Deus, como um presente, mas a vida como uma missão a se realizar. Todos nós somos uma missão a realizar. Todos nós somos uma tarefa a cumprir nessa vida. Todos nós somos uma profecia de Deus que precisa ser cumprida. E a vida ganha sentido quando eu vou descobrindo e buscando viver a missão que Deus tem para mim. Eu te pergunto, qual a finalidade da sua vida? Qual a missão da sua vida? O que você é chamado a ser? Você não está aqui por acaso, neste tempo, nesse contexto. Deus tem uma missão para cada um de nós. E eu me realizo e encontro sentido quando eu cumpro essa missão. Porque um dia nós vamos morrer. Um dia o Senhor vai nos chamar. Como diz São João da Cruz, né? No entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. No final, o que vai valer é se eu de fato amei. Se eu amei a Deus. Se eu amei as pessoas que Deus colocou na minha vida, ou se eu não amei. Por isso, precisamos estar aqui por inteiro e viver com intensidade a vida que Deus nos dá. E como nós podemos nos preparar melhor, então, para a nossa morte? Eu paro para falar algumas coisas bem práticas, né? Se você quiser, ao longo dessa semana ou amanhã, você pode tirar um momento do seu dia para fazer esse exercício. É algo simples, né? De fazer, mas não tão fácil. Às vezes pode gerar em nós uma certa crise, mas é melhor a gente viver isso agora do que às vezes no leito de morte, ou quando uma doença chegar, ou quando uma realidade inesperada, né, nos roubar a vida, e a gente lá na frente pode ser tarde demais. Por isso, é importante a gente fazer essa meditação, né? O ideal seria que todas as noites, antes de dormir, a gente meditasse na nossa morte. Né, e pudesse viver cada dia de fato como se fosse o último dia da nossa vida. Mas algo para nos ajudar, você pode chegar na sua casa depois. Quem tem espelho aqui em casa? Levanta a mão. Todo mundo tem espelho em casa, né? Então você vai se colocar diante do espelho, sozinho, e vai olhar, né, o seu corpo aí, né? Bonito, né? Corado, né? Os cabelos, né? O olho tem um brilho, né? No olhar. Depois você vai imaginar como vai estar esse mesmo corpo no segundo dia depois da sua morte. Faça o exercício. Né? É bom, é importante. A gente às vezes é tão vaidoso, né? Fica tão preocupado, né? Vai virar pó, gente, vai feder, né? Vai ficar feio. Mas é bom a gente pensar na materialidade, né? Naquilo que é tão passageiro, que é a matéria, que é a nossa vida, nos preocupar com aquilo que de fato tem valor, tem importância e que é espiritual, que é invisível aos olhos. Por isso, faça esse exercício. Se coloque diante do espelho, observa bem seu corpo, depois você vai fechar os olhos e imaginar esse mesmo corpo no segundo dia depois da sua morte. O outro exercício, você vai depois sentar, pegar um papel, uma caneta. Todo mundo tem um papel e uma caneta em casa, não tem? Sim ou não? Então, já preparou aqui alguma festa
já, né, de aniversário, casamento. O que você faz? Lista de convidados, né? Você vai fazer uma lista de presença do seu velório. Quem você acha que certeza vai estar no meu velório? Talvez você vai se surpreender, né? Mas é importante. Vai sinalizar muita coisa de como eu estou vivendo a minha vida. Se eu sou uma pessoa egoísta, que penso só em mim, ou se eu sou uma pessoa que sabe amar de fato. Faça isso, mas coloque o nome de que você tem certeza que vai estar no seu velório. Uma lista de presença do seu velório. E por último, um outro exercício, você vai poder escrever o seu discurso fúnebre. O que você gostaria que dissessem para você no seu velório? Né? Diante daquilo que é o ideal. A gente falava dessa missão, né? Dessa profecia. O que você traz no coração como um ideal para a sua vida? Como alguém que, de fato, busca e tem sonhos e deseja buscar algo que tem valor? O que você gostaria que as pessoas dissessem de você no seu velório? Faça você, né, esse discurso e depois se confronte com essas realidades. Né? Vale a pena. Isso gera em nós, sim, um profundo desejo de viver a vida com intensidade, com alegria, com gratidão e buscar aquilo que de fato tem valor. Para que não aconteça o que aconteceu com vários pacientes de uma enfermeira australiana. Essa enfermeira australiana trabalhava, né, num departamento do hospital de fase terminal. Ela acompanhava as pessoas que já estavam ali prestes a morrer. E ela começou a fazer uma pesquisa, né? Ela ia se aproximando dos pacientes ao longo da sua vida, depois ela escreveu um livro sobre isso. Ela sempre ia perguntando para eles, né? O que mais eles se arrependiam na vida? Qual era o maior arrependimento que eles traziam? E aí ela ia anotando, né, essas respostas. E depois de um longo tempo de trabalho, ela elaborou tudo isso e entrou numa conclusão de que o que as pessoas mais se arrependiam no fim da vida não era dos grandes pecados. Mas o mais se arrependiam na vida, sabe o que é? De ter vivido uma vida falsa. O que as pessoas mais diziam era que gostaria de ter tido mais coragem, de viver uma vida fiel a mim mesmo, aos meus valores, aos meus ideais, uma vida mais autêntica. O que mais trazia arrependimento daquelas pessoas era olhar para elas mesmas, no leito de morte, e dizer: quem viveu essa vida? De não se reconhecer, de perceber que ao longo da vida eles tinham uma missão a realizar, tinham uma profecia para se cumprir, e essa missão não foi realizada. Essa profecia não foi cumprida, porque eu fui negligente com o dom que Deus me deu. Para que eu não chegue lá no fim da vida e perceba que eu vivi uma mentira a vida toda, faça o exercício, né, de hoje, esses dias, se confrontar diante do mistério da morte. Porque você vai morrer. Não sei se você sabia disso, mas você vai morrer. E aí? E se eu morresse hoje? Quais as promessas não cumpridas eu levaria para o meu túmulo? O que você prometeu para Deus que até hoje você não cumpriu? O que você prometeu para os seus filhos que até hoje você não cumpriu, para sua esposa, para o seu esposo? O que você prometeu para você mesmo que até hoje você não cumpriu? Se você morresse hoje, você levaria essas promessas não cumpridas para o seu túmulo? Nós temos hoje para poder viver e viver com intensidade. Para nos ajudar, nós vamos ouvir essa meditação de São Francisco de Sales, esse livro conhecido, famoso, São Francisco Filoteia, que nos ensina a rezar, a meditar, e ele traz uma meditação sobre a morte. Vai nos ajudar a rezar, vai nos ajudar também a nos confrontar com esse mistério que nos faz buscar o céu. Ver a morte não como um fim, mas como de fato aquilo que ela é, essa passagem deste mundo para o Pai. E assim nos diz São Francisco de Sales. O padre vai ler, né, vocês vão fazendo esse exercício de deixar que essas palavras possam ir também alcançando o seu coração, te fazendo refletir sobre esse mistério da morte. Se alguém quiser fechar o olho também, pode fechar, já escutando nessas palavras de São Francisco de Sales e se imaginando também naquilo que o santo vai dizendo para nós.
sobre a morte. Aquilo que a meditação vai nos conduzindo, vai também deixando essas palavras, vai se colocando, né, esses questionamentos do qual hoje nos coloca São Francisco de Sales. Pensa na incerteza no dia da tua morte. Ó minha alma, tu sairás um dia deste corpo. Quando será, porém? Será no inverno ou no verão? Será na cidade ou na fazenda? De dia ou de noite? Será de repente ou pouco a pouco? Será de doença ou de desastre? Terás tempo de te confessar ou não? Terás a assistência do teu confessor e pai espiritual? Ai de nós! De tudo isto, nada sabemos, absolutamente nada. A única coisa certa é que morreremos, e sempre mais cedo do que pensamos. Considere, então, pelo que te diz respeito, se acabará o mundo, pois para ti não mais o haverá. De cima a baixo, tudo se transformará a teus olhos. Sim. Por que então os prazeres, as vaidades, as alegrias mundanas e as afeições nos parecerão fantasmas e sombras? Ah, desventurada! Por que bagatelas e quimeras ofendi o meu Deus? Veremos então que deixamos a Deus por um nada. Pelo contrário, a devoção e as boas obras hão de então parecer-nos um extremo, desejáveis e doces. E porque não segui eu este belo e agradável caminho? Então, os pecados que pareciam pequeníssimos parecerão tão grandes como as montanhas, e a tua devoção parecerá bem pequena. Considera as dolorosas e tristes expressões com que a tua alma se despedirá deste mundo. Ela dirá adeus às riquezas, às vaidades e más companhias. Dirá adeus aos prazeres, aos pensamentos, aos amigos e vizinhos, aos pais, aos filhos, ao marido, à esposa, numa palavra, a todas as criaturas. Em uma palavra, despedir-se-á de seu corpo, deixará pálido, mudado, desfeito, horroroso. Considera a pressa com que será tirado dali esse corpo e escondido na terra. E que feito isso, o mundo nunca mais pensará em ti, nem se lembrará mais de ti, como tu não lembras e não pensas nos outros que já morreram. Deus o tem em descanso, se dirá, e depois tudo acabou. Ó morte, quão pouco se pensa em ti, e como és rigorosa. Considera que ao sair do corpo a alma segue o seu caminho, ou para a direita, ou para a esquerda, ou para o céu, ou para o inferno. Para onde irá a tua? Que caminho seguirá? O mesmo que tiver começado neste mundo. E diante desta meditação, como nos diz São Francisco de Sales, para onde seguirá a tua alma? Para o céu, para o inferno, para o mesmo caminho que tu começastes a trilhar neste mundo. Tanto o meu céu como o meu inferno será a consequência daquilo que eu plantei nessa terra. Se nessa terra você plantou o céu, você vai colher o céu. Se nessa terra você plantou o inferno, você vai colher o inferno. Por isso, nos colocando diante desse mistério da morte, na certeza de que Deus não nos abandonou na morte,
mas ele veio morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Por isso a morte não é o fim. A morte não tem a última palavra em nossa vida, porque Cristo venceu a morte. Cristo está vivo, ressuscitado, e nos chama também a segui-lo nesse caminho de vida, de ressurreição. Por isso Deus nos chama hoje a essa atitude concreta de conversão. Como o padre dizia na homilia, né? Quantas promessas não cumpridas eu poderei levar para o meu túmulo. Quem sabe você há tanto tempo tem prometido para Deus em ser um esposo melhor, em ser um pai melhor, em ser um filho de Deus melhor, um cristão melhor. Tem prometido para Deus de deixar aquele vício, deixar aquele pecado, aquela situação, de ser melhor filho. E você vai protelando essas promessas, mas não sabemos até quando nós teremos possibilidade de nos converter e de começar neste mundo a trilhar o caminho para o céu. Por isso deixa Cristo, desde já também, reinar na sua vida. Deixa Cristo vencer, deixa Cristo viver, deixa Cristo ser o Rei e Senhor de toda a sua vida. Por isso, te convido, com a mão sobre o seu coração. Nós vimos cantando, o refrão desta canção, proclamando a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, para que também a partir de hoje, nesse dia, Deus possa vir também vencer, possa vir reinar, possa vir viver a nossa vida, para que nós possamos viver a vida de Deus eternamente na glória. Cristo vive, Cristo reina, Cristo